Então, no meu caso, como o meu processo é mais longo, a Diana é novinha, né? Então é diferente. Ela não pegou uma fase mais dura, né? Dessa questão da parte médica, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui num grupo de apoio na UNB aqui em Brasília, há muito tempo atrás, não vou revelar quando. Na época tinha um grupo de apoio com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, e E quando eu revelei que eu tinha uma identidade de gênero, né? Revelei a minha transgeneridade. Quando eu dizia que eu ainda assim gostava de mulheres, que tinha desejo por mulheres, houve uma rejeição na época, inclusive dos psicólogos, psiquiatras. Não digo uma rejeição direta, mas é como se houvesse uma desqualificação da minha identidade de gênero. Isso aconteceu no passado. Hoje em dia isso não acontece, pelo menos não da forma como acontecia antigamente. Hoje em dia, a maioria das capitais, a maioria não, as grandes capitais, São Paulo, Goiânia, Brasília, algumas cidades tipo Uberlândia, já tem ambulatórios de apoio para pessoas transexuais, e lá você tem essa assistência, né? A parte de psiquiatras, endocrinologistas, psicólogos. Então, hoje em dia, por essa pauta ter ganhado muita visibilidade nos últimos, eu digo de uns 10 anos para cá, então o conhecimento, inclusive, tanto do grande público quanto dos profissionais, aumentou bastante. Esse recorte que a gente faz de identidade de gênero, sexo biológico, sexualidade, era um recorte que era muito raro lá há 20 anos atrás. Então, hoje em dia, é claro que se você, enquanto pessoa trans, sai dessa rede de assistência, um ambulatório trans, alguns médicos que têm vivência nessa área, você sim sofre dificuldades. A gente vê pessoas trans têm dificuldade, por exemplo, de começar um tratamento hormonal com um endocrinologista. Muitas endocrinologias se negam a tratar isso por uma questão discriminatória, e outros por desconhecimento total sobre a questão, mas hoje em dia já existem esses centros, né, tanto dentro de universidades como até o poder público disponibiliza, principalmente nas grandes capitais, de apoio às pessoas trans. Johnny, você quer falar um pouquinho também? Essa parte médica é com ela mesmo. Então, gente, eu acho assim, a gente tem um processo, né, de processo transexualizador, inclusive quanto política pública, e um programa de saúde integral à população LGBT. Mas, assim, tem uma diferença na proposta e ele ser empregado, assim, sabe? Então, a gente tem esses serviços ambulatórios, mas, assim, muitas vezes as pessoas que estão nos ambulatórios, elas não são muito bem capacitadas e acabam tendo alguns problemas. Porém, as coisas mudaram muito, principalmente 10 anos para cá, mudou muito a realidade. Hoje a gente consegue ter acesso a protocolos de saúde trans de forma fácil, né? Tem o da OPET, tem alguns que foram lançados pelo próprio CFM, tem a cidade de São Paulo lançou um protocolo trans, que daí, se você é um profissional de saúde que entra da população trans, você consegue ter acesso a isso, como fazer hormonoterapia, quais são os riscos, quais são os benefícios, a gente tem acesso a isso. Antigamente não tinha, porque todo o tratamento hormonal era pensado para pessoas que não tinham essa questão. Né? Tanto que o tratamento hormonal era usado basicamente o tratamento hormonal que tentava se usar para mulheres cis, né? Mulheres que não têm a transgeneridade e que também não são intersexo. Então aqui no Brasil era meio que um experimento, né? A gente era um experimento tratar a gente. Só que eu passei por dificuldades porque eu costumo falar que as coisas melhoraram de 10 anos para cá, porque a minha percepção em relação à saúde, e não só a saúde, a educação e a segurança, melhorou comparado a outras épocas. Claro que a gente está num país muito preconceituoso.